Olá, você está na TV Estadão. Nós recebemos hoje o delegado Marcos Leôncio Ribeiro. Ele é presidente da Associação Nacional dos Delegados Federais. Está aqui comigo o jornalista Fausto Macedo, da Editoria de Política do Estadão. Doutor, muito obrigado pela participação aqui na entrevista. Bem-vindo aqui à TV Estadão. Eu que agradeço. Bom, doutor, queria ouvi-lo aí. A Associação Nacional dos Delegados Federais tem tido aí uma atuação na discussão da PEC 37, que é uma PEC aí voltada para a regulação aí das atividades do Ministério Público e acaba interferindo também nas atividades policiais em relação à investigação de ações penais, aí de delitos criminais. Queria ouvir a opinião do senhor a respeito desse debate. Eu acho que a PEC 37, o grande mérito dela é discutir o modelo de investigação criminal que o Brasil deseja, o melhor modelo. Então, essa discussão, se o Ministério Público pode investigar, se o Ministério Público deve investigar e de que forma, com as polícias, né, isso já é algo meritório da PEC 37. Levar o Congresso a ter um ativismo, levar o Supremo a decidir uma questão que se arrasta desde 1988 sobre essas dúvidas que geram conflitos, que geram discórdias entre as instituições, já é um grande mérito da PEC 37. A PEC 37 também traz uma solução, que é a questão, por exemplo, de uma série de investigações que o Ministério Público realiza desde 88 que estão sendo questionadas na Justiça, inclusive no Supremo Tribunal Federal, com graves riscos para a sociedade, porque elas podem ser anuladas. A PEC tem um dispositivo que diz o seguinte: ficam preservadas todas as investigações até então realizadas e, doravante, nós queremos um marco regulatório. Qual é a regra? A regra que realmente deve ser seguida de forma que Polícia Judiciária, Ministério Público e outros órgãos possam atuar como a sociedade deseja. A sociedade brasileira não deseja que essas instituições trabalhem de forma concorrente, de forma paralela, onde haja disputa entre elas. A sociedade deseja que todos os órgãos, Polícia e MP, trabalhem de forma colaborativa, juntos no enfrentamento à criminalidade. Esse é o grande mérito da PEC 37. Delegado, é um discurso recorrente do Ministério Público, por que ele também não poder investigar, vamos dizer, o inimigo, o mal maior, que é a corrupção? Não é bom para o país que todos investiguem? Com certeza, Fausto, só que esse discurso do Ministério Público não se sustenta. A PEC 37 não impede o Ministério Público de investigar. A PEC 37 diz para o Ministério Público, como fiscal da lei, que no Estado Democrático de Direito existe uma Constituição Federal. E a Constituição Federal diz como é que o Ministério Público investiga. Está lá no artigo 129. Ele investiga requisitando o inquérito, ele investiga acompanhando o inquérito policial como controlador externo da atividade policial, requisitando diligências complementares. O texto constitucional diz como o Ministério Público pode investigar, inclusive a corrupção, o inquérito civil, as ações de improbidade. A Constituição já disse. O Ministério Público precisa entender que, em nome de um combate à corrupção, os fins não justificam os meios. Ele não pode dizer como ele quer investigar, de que forma ele quer investigar. Ele tem que respeitar a ordem constitucional vigente. O senhor citou na sua primeira resposta essa questão de que algumas investigações acabam sendo contestadas no judiciário justamente porque seriam consideradas ilegais. Acho que a gente tem alguns casos aí de operações que acabaram incorrendo nesse problema. Pelo que o senhor está falando, regulando de vez, criando esta regra para como vão ser feitas as investigações, a partir de agora não se correria mais o risco de uma investigação acontecer, os crimes começarem a ser revelados e, no fim das contas, eles deixarem de ser punidos porque as provas não são válidas, é isso? Perfeito. O que o Supremo e o nosso Congresso Nacional tem que enfrentar é essa questão. Para o bem da sociedade, o Ministério Público, de forma até descuidada, ele está realizando investigações sem previsão legal. Não tem uma lei que diz o início, o meio e o fim de uma investigação do MP, não tem regras, ele admite isso, que não tem regras, ou seja, como investigar sem uma lei? E o que o judiciário questiona é o seguinte: você não tem nenhum questionamento no judiciário se o inquérito policial é legítimo. Não existe nenhum questionamento no judiciário de que o delegado de polícia pode investigar crimes. O que existe no judiciário é uma dúvida. O promotor pode investigar? A forma como o promotor investiga, de forma sozinho, paralela, concorrente à polícia, sem a polícia, é legal? Então isso causa riscos. Nós temos investigações, por exemplo, recentemente a ministra Carmen Lúcia anulou uma investigação feita que o Ministério Público realizou
exatamente porque ele fez, sem a utilização da polícia judiciária, sem a utilização do inquérito policial e somente com casos excepcionalíssimos, né, somente demonstrado que a polícia judiciária ela foi omissa, é que o Supremo pontualmente tem autorizado na demonstração de que a polícia não atuou de forma subsidiária à atuação do MP. Mas o MP não tem feito isso. O MP tem feito uma concorrência predatória. O MP tem feito uma disputa de espaço com a polícia judiciária. A sociedade brasileira quer Ministério Público e polícia trabalhando juntos. Vou dar um exemplo. O Ministério Público se apossou indevidamente da investigação do Mensalão. Ele diz em todos os cantos que a investigação do Mensalão foi feita por ele. Isso é uma inverdade. Quem olhar a ementa publicada no Supremo Tribunal Federal vai verificar que ali é um trabalho da Polícia Federal, ali é um trabalho da CPMI dos Correios, ali é um trabalho do Ministério Público. É isso que a sociedade quer, que cada um, respeitando suas competências, trabalhem juntos contra a criminalidade, não alguém se usurpando e utilizando-se do trabalho alheio.